Pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um videocast aqui da Bridging Company. Essa aqui é uma série que nós estamos gravando, tentando desvendar, entender um pouco melhor transformação digital, como é que a gente aterriza isso no nosso dia a dia, o que é esse negócio de fato, como é que e quanto que a tecnologia realmente pode ajudar, né, dentro dessa transformação. E esse aqui é o capítulo 2, é o segundo vídeo que a gente faz dentro desse tema. Até convido você a assistir o primeiro vídeo se você ainda não teve oportunidade, que é onde a Carolina Brantes, Carlos Eduardo e Renato Morte, da Software AG, debatem um pouco de forma mais ampla, mais conceitual, para onde esse mercado está indo, né? Como é que práticas e tecnologias estão evoluindo para tentar suportar a transformação digital nas organizações. Meu nome é Fernando Batista, sou um dos sócios aqui da Bridge e tenho o prazer de estar aqui com o Leonardo Martins e com o Marcos Leite para a gente dar sequência a esse debate, agora tentando aterrizá-lo um pouquinho mais. A gente vai dar um pouco mais de corpo no que realmente é transformação digital, e ele tem 3 pilares super importantes, eu já abro, né, mais detalhes cada um deles aqui, e como é que a gente chega lá, qual que é o passo a passo para que você na sua organização possa rumar, né, nessa direção. Mas primeiro eu gostaria de pedir aqui para os convidados, né, se apresentarem, falar um pouquinho da sua experiência, falar um pouquinho do seu dia a dia e como é que a gente vai estar interagindo aqui hoje. Leonardo, se puder começar. Obrigado, Fernando. Meu nome é Leonardo, sou um dos sócios da Bridge também. Hoje eu sou Head de Automação e Robotização de Processos na empresa, né? Então, toda a temática de hiperautomação, transformação digital do ponto de vista mais tecnológico, né? Isso acaba passando pela minha alçada. Sou engenheiro de computação pela FRJ, tenho MBA em gestão de projetos também no IBMEC, mais de 10 anos aí no mercado trabalhando com tecnologia, e é um prazer estar aqui com vocês. Fernando, é uma satisfação poder estar com vocês, com o Léo e contigo nesta oportunidade. Eu estou bastante animado para esse debate, tempos de debate, né? Para quem não me conhece, sou Marcos Leite, eu sou arquiteto de soluções da Software AG, estou no mercado há 35 anos, 25 anos dos quais trabalhando com automação e integração. É um prazer estar aqui e gostaria de aproveitar essa rodada para compartilhar um pouco das nossas experiências na Software AG com os nossos clientes que estão executando as suas jornadas de transformação digital e também compartilhar lições aprendidas, boas práticas e enriquecer esse debate nessa oportunidade. Maravilha, pessoal. Acho que abrindo aqui a nossa conversa, trazendo um guarda-chuva teórico talvez aqui para a gente, transformação digital é um negócio super amplo, é uma buzzword que a gente tem escutado bastante por aí e um pouco volátil, um pouco difícil de definir. Então a gente fez aqui uma certa revisão literária e vamos trazer 3 pilares mais concretos para que a gente esteja falando aqui na mesma língua, né, sobre o que seria transformação digital. E identificados esses pilares, a gente pode trabalhar um pouquinho em puxa, quais são os desafios para a gente fortalecer, construir esses pilares, o que é o passo a passo nessa direção, né? Primeiro pilar muito importante, o que é transformação digital? A gente pode dizer que um dos pilares dela é a gente conseguir ter uma organização integrada, é a gente fazer ali a redução, diminuição, diluição de silos, é a gente conseguir realmente ter uma visão ponta a ponta daquilo que a gente entrega para um cliente final. Então, integração é uma palavra muito importante, é um pilar muito importante da transformação digital. A gente avança para o segundo pilar, utilização de dados estruturados para a tomada de decisão e para melhorar e personalizar a experiência que o seu cliente vai ter ali na ponta. Esse é um segundo pilar super importante que ajuda a gente a definir o que é transformação digital. Por fim, estamos falando de agilidade, flexibilidade, que é o nosso terceiro pilar aqui. Organizações que precisam conseguir reagir de forma bastante intensa ali a mudanças de mercado, evoluir juntamente com as necessidades dos seus clientes, sem que isso seja uma coisa muito pesada para elas, e por isso o termo agilidade aqui cabe tão bem. Recapitulando brevemente, transformação digital para a nossa conversa hoje aqui, ela quer dizer integração entre as partes de uma empresa, quer dizer uso de dados para tomada de decisões e melhora da experiência do cliente, quer dizer organizações ágeis e flexíveis. Dado esse guarda-chuva aqui, gente, vamos tentar agora apoiar, ajudar, trazer alguns insights, né, para os nossos ouvintes aqui em cima desses temas. Gostaria de abrir perguntando para o Leonardo um pouco sobre o nosso primeiro pilar, sobre integração das áreas de uma organização.
Léo, como é que você vê essa jornada de integração das operações de uma organização? Acho que isso não é nem um pouco trivial, mas por onde começar? Legal, Fernando. Esse tema é um tema que já vem sendo discutido há bastante tempo, né? A gente vê os especialistas aí de mercado, muita gente falando sobre as operações em silos, como a gente precisa quebrar barreiras entre as áreas, como a gente precisa ter empresas mais horizontais, menos verticais, né? E eu acho que quando a gente fala da transformação digital, né, esse é uma das principais bases teóricas, literárias de discussão de legal, como é que a gente, né, quebra os silos, né, como é que a gente vê a organização ponta a ponta. E, além disso, né, como é que a gente vê a minha organização, a operação da minha empresa do ponto de vista do cliente, né, que eu acho que também é um tema que já vem sendo discutido há muito tempo. Então, hoje a gente tem algumas formas de tratar isso, né? Isso passa por processos, né? Não tem como a gente mudar a abordagem que nós temos dentro da empresa, da nossa operação, né? De um ponto de vista de processos, né? O que antigamente eu tinha ali os meus processos da área financeira, meus processos da área de RH, eu vou ver o meu processo ponta a ponta do cliente, do ponto de vista do cliente, né? Então, qual é o processo de aquisição do meu produto, né? Isso é transversal a várias áreas de negócio, né? Então, eu não vou falar do meu processo de assinatura de contrato que acontece na área de compras da minha empresa. Eu vou falar do meu processo que é transversal, que envolve a área de compras, área de compliance, área de cadastro, área de customer success, né? Então, eu estou mudando um pouco como eu abordo processos dentro da minha organização, né? E, para isso, é importante você ter uma estrutura que gere essa visibilidade. E aí a gente tem N nomes que a gente pode ver no mercado, né? A gente tem ali o escritório de processos, área de governança de processos, a gente já ouviu falar em governança do cliente, né? Onde a gente traz essa perspectiva, essas nuances da governança, mas tendo ali uma empresa que é centrada no cliente, então é a voz do cliente dentro da organização. Então, a minha sugestão é que a gente tenha ali um time especializado que vai entender, né, os processos da organização, como ele funciona hoje, né, e mudar essa perspectiva, né? Em vez de eu trazer uma visão inside out, ou seja, da minha organização para fora, né, como é que meus processos de negócio refletem, né, nas ações, nas atividades do meu cliente, eu vou ter uma visão outside in, né, onde o meu cliente, né, as atividades, a jornada daquele cliente, o momento daquele cliente, os canais que aquele cliente quer usar, eles vão impactar os meus processos internos dentro da minha organização, né? Então, a minha sugestão é, primeiro, mudar essa visão, né, de processos, como é que a gente aborda processos, como é que a gente trata processos, e ter uma visão mais holística disso, né? Em vez de, né, ter ali a minha área de TI, que vai ter uma área de processos dentro da área de TI, que vão entender meus processos, né, de TI, eu vou ter uma área que vai olhar os processos da organização como um todo, de forma transversal, né, e sempre baseado na experiência, na jornada daquele cliente ali, né, ou das jornadas, né, que aqueles clientes eles podem ter com a minha organização. Mas quando a gente fala de processo, e muito provavelmente isso foi discutido no outro podcast, então assistam, né? A gente está falando processos dentro de um contexto de transformação digital, né? No mundo ágil, de agilidade. Então, será que o que a gente chama de processo aqui é a mesma coisa que a gente chamava de processos há 10 anos atrás? É aquela formulazinha, né, engessada, sólida, né? Será que a gente lida com processos da mesma forma? Ou será que eu preciso trazer os conceitos de agilidade para dentro dos processos de negócio também, né? E entrando nos pilares, não tem como deixar de entrar nos pilares ali da transformação digital. Quando a gente fala de processos, a gente entra no mundo dos dados também, né? Então, os processos que eu trato os dados, né? Quando eu falo de agilidade, como é que eu trato data agility, né? Então, a gente já tem todo o assunto de agilidade sendo tratada no contexto de processos, né? Principalmente quando a gente fala de processos de desenvolvimento de produtos, né? Mas como é que a gente transborda isso para processos de negócio? Como é que a gente transborda isso para processos relacionados a dados, né? Então, assim, o assunto é muito profundo, né, para a gente tratar aqui no papo de meia hora, mas acho que na minha fala aqui a gente já tem alguns insights que a gente pode
e levando para frente, né? Então, mudar a abordagem para processos inside out para outside in, ter o cliente ali, né, como o centro, né, dos seus processos internos organizacionais. Então, como é que a gente transborda o processo, a experiência do cliente para os meus processos internos, né? Como é que os meus processos internos vão entregar a experiência daquele cliente que transborda de novo apenas o produto que eu estou vendendo, né? Mas a experiência completa daquele cliente com a minha marca. Como é que eu trago o assunto agilidade para o mundo de dados, né? Como é que eu combino a minha organização no mundo mais preditivo e mais tradicional, porque assim, a gente está falando de mudar a forma de lidar com processos, mas o tradicional ainda é válido, né? Eu vou trabalhar de forma ágil uma contas a pagar? Pelo amor de Deus. Contas a pagar é um processo que já existe há anos, já é maduro, né? E o que eu quero com aquele processo já é um commodity, né? Então, eu quero diminuir custo aquele processo e manter a qualidade, potencializar o número de notas que eu vou pagar cada vez num custo menor, né? Eu vou ter uma abordagem para esse cenário. Agora, para um processo inovativo, para eu transformar a forma que eu entrego um serviço para o meu cliente final, eu vou calcular ROI? Faz sentido? Consigo calcular ROI num contexto mais de inovação? E aí a gente volta para um tema que já é falado há bastante tempo, que é a TI bimodal, né? Não a TI, né? Mas agora a organização bimodal, como é que a empresa ela funciona em 2 velocidades, em 2 métodos, um método mais preditivo, processos tradicionais, mapeados, padrão, quero ganhar escala, quero reduzir custo, versus, né, uma estrutura mais inovativa, mais ágil, mais aderente à mudança, mais flexível, né? Então, eu acho que o grande desafio disso é eu conseguir operar nesses 2 modos. É um assunto que é antigo, o tema é antigo, mas ele vem cada vez sendo mais viável a partir da evolução tecnológica, principalmente, né? Então, a minha visão aí dentro dessa questão de como é que a gente quebra silos, como é que a gente transforma, passa por essas temáticas, principalmente. Acho que tem um ponto muito bom, Léo, que você traz. Puxa, o que mapear, quanto mapear, né? Como é que a gente usa o tema processos em um ambiente que a gente está querendo levar para a agilidade, para a digitalização. Volto a convidar vocês, deem uma olhadinha nas falas da Carol junto com o Morte em cima disso, que eles estavam debatendo assim, foi bem construtiva essa visão de como é que o tema processos evoluiu, se adaptou, como é importante a gente abordar do jeito certo processos, né, para que a gente não acabe engessando a estrutura em vez de interligá-la, que é o que a gente realmente quer. Exato. E, Fernando, aproveitando o gancho, deixo para os nossos ouvintes aí uma provocação sem resposta, mas assim, a gente está buscando, através dessas horizontalizações, né, quebrar os silos verticais, né? Eu quebro os silos funcionais, eu tenho uma visão mais holística da minha organização. Mas será que a gente não está deixando de ter silos verticais para ter silos horizontais? A gente só está mudando o local do silo, né? Então, assim, não tem uma resposta para isso, mas fica aí o questionamento, né? Muito bom. Marcos, a gente deixei aqui uma batata quente para você resolver. Onde é que fica a tecnologia nesse meio de caminho? Eu acho que tem muita gente que coloca ela como a grande protagonista, uma peça super fundamental para a gente conseguir integrar as operações de uma organização. Como é que você, com a tua experiência de mercado, enxerga o papel da tecnologia aqui dentro dessa jornada? Muito bem, é uma provocação interessante, né? É protagonista ou não é protagonista? Eu vou fazer uma resposta bem simples e objetiva e que pode chocar muita gente que está nos ouvindo, né? Não, a tecnologia não é o protagonista. O protagonista é o personagem principal, é o ator mais importante, a atriz mais importante, é a estrela, é o astro. E na transformação digital, o protagonismo não é da tecnologia, o protagonismo é da transformação. É a transformação que é o importante. O digital, a tecnologia, ela é o coadjuvante, ela pode ser importante, ela pode ser relevante, assim como num filme, no cenário, né, a iluminação, toda a indumentária, os efeitos especiais são importantes, eles são relevantes, eles têm a função de valorizar e dar todo o aparato para que o ator principal, para que o protagonista brilhe. Da mesma maneira, a tecnologia tem a responsabilidade de fazer com que a transformação aconteça. Então,
Até porque essas tecnologias que são tratadas como tecnologias digitais, elas não são novas. Quando a gente fala de, por exemplo, IoT, nós estamos falando de tecnologia que já está no mercado, já vem sendo desenvolvida há décadas. Né? Embarcar tecnologia computacional e conectividade em dispositivos e equipamentos é coisa que nós fazíamos na década de 80 e 90. Quando nós falamos de inteligência artificial, machine learning, nós estamos falando de tecnologias que já estão no mercado e vêm se desenvolvendo desde a década de 80. APIs, integração, são todas tecnologias que já estão consolidadas e vêm numa jornada evolutiva. Então, o advento dessas tecnologias não gerou a transformação digital. O advento dessas tecnologias, ela não causou a transformação digital. O que causa a transformação digital é justamente essa nova era que nós estamos vivendo nos negócios, que é a era do empoderamento do cliente. A transformação, ela se impõe porque as organizações, elas precisam atender às demandas dos clientes, à experiência do cliente, a entrega da missão da organização ao cliente, na maneira como o cliente hoje se interessa em receber, é o que demanda de uma intensa transformação. E a tecnologia, neste caso, é o habilitador, é aquilo que viabiliza, facilita, ajuda a organização a mudar a sua maneira de fazer, a se transformar, né? Mudar a sua forma para atender às necessidades do cliente. Porque o cliente novo, o cliente da era digital, ele é diferente, ele pensa diferente. Ele não vê barreiras, ele não vê fronteiras, ele não vê paredes, ele quer estar dentro da minha organização. Ele está conectado o tempo todo. E por incrível que pareça, nós, enquanto pessoas físicas, somos mais online e mais conectados do que as nossas organizações e as empresas das quais nós consumimos produtos e serviços. Então, a tecnologia é o viabilizador. Neste pilar específico da integração da organização, deixa eu fazer uma pequena reflexão e até aproveitar um pouco aqui as falas do Léo. Por que nós somos assim, né? Então, no início do século XX, Taylor e Fayol, administração científica, estabeleceu os pilares que geraram toda a jornada de evolução das organizações. Então, a especialização e a fragmentação era um segredo de sucesso para você ter uma certa dose de qualidade na execução da operação das organizações. Então, isso tem um valor. As organizações se estruturaram e cresceram e se colocaram no mercado durante quase um século sendo dessa maneira, sendo organizadas em departamentos, setores, seção, em silos altamente especializados e fragmentados. O ponto é que, para o momento, para nossa realidade atual, para este momento, a era do empoderamento do cliente, este tipo de organização ela não performa bem, ela não consegue entregar qualidade, ela não consegue inovar em produtos e serviços, a despeito de ser especializado, impõe uma certa dose de qualidade e de capacidade para os silos. O grande problema é que hoje uma organização que ainda opera e que não percebe a necessidade de quebrar os silos, ela tem visões muito fragmentadas. Então você pergunta para o departamento de vendas, qual que é o objetivo da organização? Ele vai dizer, vender. Pergunta para o departamento de marketing, qual que é o objetivo da organização? Fazer a organização ser conhecida pelos clientes. Se perguntar para o administrativo financeiro, é pagar as contas e receber os recebíveis. Todos estão certos, mas todos estão errados, porque a organização ela existe para atender uma missão, entregar um valor que é percebido e desejado pelo mercado. Isso só é possível, como o Léo colocou aqui, através de uma visão horizontal, né? Uma visão que passa por todos esses silos. Qual o papel da tecnologia para integrar? Atuar justamente nestas dificuldades e barreiras, nessas limitações que as fronteiras, as paredes dos silos impõem. Então, um exemplo muito importante, quando a gente opera em silos, quanto mais distante é um silo do outro, menos nós entendemos o que é o impacto das nossas ações, da qualidade do nosso trabalho. Então, marketing e vendas trabalham muito próximos. Então, o bom trabalho de marketing reflete em vendas, então, tão próximos, existe uma sinergia. Mas quando você coloca marketing, o RH, marketing e a produção, quando você coloca a engenharia e o administrativo financeiro, a distância desses silos faz com que cada um dos silos não entenda o impacto de um bom trabalho, de uma qualidade de entrega num departamento, setor, seção, que está muito distante dentro de uma cadeia de produção de valor agregado. Então, a tecnologia pode ajudar, primeiro, né, a eliminar estas paredes, a estabelecer a comunicação, o compartilhamento de informações, o trabalho colaborativo, fazer com que
um determinado setor, seção, um silo, ele entenda a necessidade da qualidade das informações para um departamento, setor, seção que está numa cadeia de processo muito adiante. Pode garantir a qualidade desses dados. Isso já vem sendo feito pela tecnologia há muito tempo, é o que um RP faz, onde ele estabelece, muitas vezes nós operamos lá o nosso RP e somos obrigados a fornecer informações que, para mim, para o meu silo, não são relevantes, mas vão ser relevantes num estágio lá na frente. É o que acontece num CRM, num sistema de cadeia de suprimento. E é o que acontece, e esses são entregas de tecnologia, é também o que acontece com toda uma classe de sistemas e tecnologias que ajudam as organizações a operarem essa maneira particular e única, né? Além dos processos tradicionais, dos processos, como foi escrito aqui, os processos commodities, essa maneira particular e única de executar a sua missão, que são os seus processos de negócios centrais. Então, existe toda uma classe de tecnologia que ampara essa execução, que convoca as pessoas nos momentos corretos, garante que eles tenham os insumos, as informações com qualidade, nos momentos corretos, com a segurança necessária para a execução desses processos. Não é uma disciplina nova, não é uma tecnologia nova, mas é uma tecnologia absolutamente fundamental hoje. São as tecnologias ligadas à automação dos processos de negócio. Isso é uma jornada também de mais de 20 anos. Nós conhecemos desde a época da década de 90, com a Workflow Management Coalition, que começou a disciplinar esse tipo de ferramenta. Hoje nós temos outras organizações, a BPMP, e tantas organizações que disciplinam essa abordagem técnica e metodológica e os produtos de automação de processo. Hoje, esse tipo de produto ele está totalmente adequado para atender necessidades como as que nós estamos colocando aqui. No passado, nós automatizávamos processos e eles viravam um trilho de trem para o qual nós não podíamos nos mover nem para a direita nem para a esquerda. Hoje, não. Os processos automatizados se mantêm ágeis, se mantêm criativos, se mantêm flexíveis, se mantêm organizados, porém, se mantêm bem flexíveis para atender demandas crescentes, demandas novas e inovativas. Então, o que a tecnologia pode fazer? Sendo bem simples, né? A tecnologia que não é o protagonista ajuda o protagonista a brilhar. A tecnologia que não é o personagem principal remove as causas e as consequências dos silos, viabiliza a integração entre cada um dos interlocutores dentro deste fluxo, e nós falamos bastante no outro videocast sobre isso, recomendo a todos que assistam à sessão anterior e à próxima sessão também, do fluxo, né? A tecnologia viabiliza o fluxo acontecer, garante a qualidade, elimina riscos, adiciona de maneira leve e simples elementos que vão sendo agregados ao nosso dia a dia. Existem elementos novos que nós não considerávamos. Por exemplo, privacidade de dados é um tema novo. Ninguém pensava sobre isso há 5 anos atrás. Hoje, privacidade por default, privacidade por design. Como que nós adicionamos a privacidade no nosso contexto de processos? A tecnologia viabiliza isso. Como que nós adicionamos a proteção a dados? Vivemos em um ambiente de intensas ameaças. Como que nós fazemos isso? Como que o meu processo de negócio que produz um valor percebível e necessário para o mercado, ele pode crescer em segurança de modo que a minha organização não seja exposta a riscos. A tecnologia viabiliza isso. Tecnologia, então, no contexto da integração das operações e das organizações, é a ferramenta bastante necessária e apta para garantir que as causas e as consequências desta evolução de mais de um século de administração organizada por silos seja suplantada sem que nós percamos, né, os benefícios que essas características, né, que esse tipo de organização da nossa estrutura empresarial obteve desta visão clássica da administração. Legal. E até complementando o que o Marcos trouxe, né, que eu acho que é um ponto interessante, há algum tempo, né, o assunto transformação digital ele deixou de ser um assunto de TI. Sim, né? Então, a TI ela não é, né, dentro dessa linha do protagonismo, né, ela não é a dona da transformação digital, ela não é a responsável pela transformação digital, e se vier só dela, muito provavelmente a sua iniciativa de transformação vai falhar. Tá? Então, hoje áreas de negócio compram tecnologia, né, que viabilizam né, a transformação digital. Hoje não é só a TI,
né, da sua organização que compra tecnologia, que tem iniciativas de transformação, né, que opera, que desenvolve, que implanta essas novas tecnologias. Né? Hoje, até dentro da linha de uma das tendências que o Gartner vem trazendo há bastante tempo, que é a democratização da automação, né, saiu de uma visão centralizada na TI, né, a capacidade, o skill de transformar processos de negócio, de digitalizar processos de negócio, e passou a ser responsabilidade das próprias áreas de negócio também. Né? Então, hoje nós temos o que a gente chama dos citizen developers, né, que são as pessoas, né, os colaboradores das áreas de negócio que sentam e automatizam o seu próprio, né, processo ali do dia a dia, né, que criam condições propícias para que essa integração, essa colaboração ocorra. Isso não pode vir apenas da TI. Né? Primeiro, isso tem que ter um sponsorship muito forte do presidente, do CEO da empresa. Né? Isso tem que ser previsto em camada estratégica. E isso precisa ser desdobrado para o restante da organização. Então, a quebra de silos não vai vir simplesmente de uma área de processos, não vai vir simplesmente das tecnologias possivelmente trazidas pela TI, mas isso vai vir de cima. Né? Isso vai vir do dono ali da empresa, do presidente da empresa, do CEO, do corpo executivo, das lideranças de negócio. Né? Isso tudo vem lá de cima. Né? Quem vai dizer, por exemplo, numa empresa de seguros, que a minha missão que era, né, tornar um mundo melhor para os meus segurados, né, a partir ali de ressarcimentos de apoio frente a incidentes e questões de saúde, segurança, e vai mudar para eu vou prevenir que isso ocorra, né, e eu vou tornar o dia a dia do meu segurado melhor para que ele não fique doente, é o presidente, não é o desenvolvedor da área de negócio. Né? Então, quem vai mudar a rota, quem vai dizer, né, como é que a gente vai se transformar, qual é o alvo que a gente quer atingir, o que o meu negócio quer entregar, são as lideranças, são os executivos, é o presidente. Né? Então, a gente precisa ter esse sponsorship, né? E deixar de ser essa visão de que é a TI que vai transformar o negócio, que não é a TI que vai transformar o negócio. Acho que aqui trazendo, até para a gente avançar um pouco mais, olhar a parte de dados, né? Depois a gente ter passado por esse primeiro pilar, que não à toa é o primeiro pilar, a gente vai ver que eu acho que ele é bastante importante para os demais que a gente vai conversar. É interessante notar que quando a gente fala de integração, eu acho que vale a gente destacar bastante isso, que eu senti bem dentro da fala de vocês, não estamos só falando de transferência de informações ou de padronização de atividade via processos. Existe uma certa mudança de cultura, existe um certo alinhamento de propósito que vem junto com uma transformação digital, porque é quase como se antes, como você bem colocou, silos focados em excelências pontuais, né? E o Léo trouxe muito bem a lógica de, puxa, estou voltado para mim mesmo, preciso começar a olhar o cliente e trazer do cliente para dentro de casa. Transformação e integração aqui também é de propósito, de foco do que eu quero gerar como organização lá no final, para que eu não tenha, né, respostas diferentes de áreas diferentes sobre o que é mais importante, sobre para onde eu quero ir, sobre qual é o propósito da organização, como você muito bem trouxe. E acho que tudo isso que a gente conversou aqui é uma base importante, um alicerce importante para o próximo pilar. Esse é um pilar dos pilares, vamos dizer assim, porque nós vamos falar de dados, de tomada de decisão baseada em dados, de entender e melhor direcionar produtos e serviços para os meus clientes com base nas informações que eu coleto. E pelo que a gente aqui conversou, debateu um pouco, se eu não tenho visões ponta a ponta, se não tenho clareza de propósito para onde eu quero ir, se eu não tenho ferramentas viabilizadoras que garantam essa absorção de informações limpas, bem organizadas dentro da minha organização, é muito difícil eu conseguir tomar decisões ou fazer qualquer, né, perspectiva, trazer alguma ideia de negócio a partir de uma base super inconsistente, rachada, não integrada. E aí, com isso, até puxo para você, Léo, né? Como é que você entende que é essa jornada para a gente realmente conseguir utilizar dados de uma forma efetiva em negócios? Eu gosto, só fechando aqui a pergunta, a questão, eu adoro aquela analogia de que informação, dados é petróleo, né? Acho que petróleo, ninguém põe petróleo no carro, né? Petróleo não é um negócio assim, é um negócio que potencialmente tem muito valor.
mas se a gente não refina adequadamente, não extrai adequadamente, tem uma camada tão grande de coisas para, de fato, este petróleo precioso, a gente extrair o valor todo que ele tem, né? Se puder comentar um pouquinho na tua visão, o que são esses passos, como é que a gente faz esse negócio realmente se materializar como resultado para uma organização. Legal, Fernando, acho que o exemplo do petróleo foi ótimo. Chovendo um pouquinho no molhado, a gente sabe que hoje dados são ativos estratégicos nas organizações, né? Então você vê que hoje organizações que possuem ativos físicos muito caros e importantes, elas acabam tendo um valor de mercado muito menor que organizações que possuem dados, né, massivos para trabalhar. Então o dado hoje, por mais abstrato que seja, ele é um ativo importante em qualquer organização, né? E os dados hoje, mais do que nunca, né, eles existem, né? Então, eu enxergo que hoje o problema nas grandes organizações não é a existência dos dados para que a gente possa tomar decisões melhores, né, e gerar uma maior agilidade para o negócio, mas é como a gente transforma esses dados em informações úteis, como a gente garante que esses dados estão disponíveis, que esses dados são íntegros, né, que esses dados vão estar disponíveis para as pessoas certas no momento certo, que esses dados eles podem ser utilizados, eles são confiáveis e íntegros, que esses dados estão seguros, como bem dito pelo Marcos aqui, né, na fala dele, né? Então, a gente tem uma cadeia ali de suprimentos, né, uma cadeia de dados que ela é longa e ela é muito mais importante que o dado em si puro. Você ter o dado ali sozinho, sem nem saber onde utilizá-lo, não gera muito valor para organização nenhuma, né? Então, eu acho que todo esse trabalho de dados, né, uma empresa que quer ser data-driven, ela precisa trabalhar ali com foco em dados. Aí são várias as vertentes, mas vamos caminhar para uma vertente talvez um pouquinho mais técnica de dados, né? Primeiro, eu preciso saber onde é que esse dado, qual é a origem, de onde ele vem, né? Se da onde ele vem, se na própria origem existe algum risco ali, o dado é confiável, ele vem de uma fonte que eu posso utilizar, e aí a gente entra muito nos processos de negócio, né? Então, temos processos bem definidos, padronizados, aqueles processos mais commodities, né? Claro, né? Que ele garante que aquele dado ele é confiável, né? Eu estou extraindo os dados corretos ali da minha operação, né? Então, da onde vem o dado, a confiabilidade desse dado, baseado no processo, na regra, na ferramenta onde isso está armazenado, né? É seguro, eu posso usar? Por onde esses dados passam, né? Então, quem utiliza o dado, por quais sistemas ele passa, como ele é transformado ao longo da jornada dele, né? Então, a jornada dele vai desde ali da descoberta até a gente jogar ele fora, né? Até o descarte daquele dado. Então, ao longo dessa jornada, desse ciclo de vida do dado, né? Por onde ele passa, quais sistemas, como é que ele é transformado, tratado, onde é que ele fica armazenado, né? Como é que eu disponibilizo ele para visualização, né? Quem pode acessar, quando. Então, existe toda essa jornada que precisa ser respeitada, né? Para que eu possa ter uma correta utilização do dado e falar, olha, aquele dado lá da ponta da origem, ele me serviu a um propósito, né? Eu utilizei ele. Então, se eu faço toda essa jornada e no final dessa jornada eu tenho ali o meu indicador, eu tenho ali minha informação, eu tenho o meu insight, né, que eu posso tirar ali das ferramentas de data science, mas eu não uso aquilo para nada, assim, né? Então, é um pouco complicado a gente ter esse tipo de abordagem, né? Então, a gente tem essa parte mais técnica da esteira dos dados, do ciclo de vida daquele dado, mas a gente tem um outro aspecto, que é um aspecto talvez mais estratégico, que é para que eu quero aquele dado? Para que eu vou usar? Né? Então, eu preciso ter uma visão muito clara de negócio, de estratégia, uma visão. Aí a gente volta para a pergunta anterior, que era dos silos, né? Não adianta nada cada área da minha organização ter uma visão única, né? Eu preciso ter uma visão individual, preciso ter uma visão única para a empresa inteira. Essa visão ela vai direcionar como eu vou usar meus dados, e aí sim eu preciso transformar, armazenar, disponibilizar, garantir a segurança, a confiança, a privacidade, né? Aqueles assuntos todos. E, além disso, gente, assim, às vezes a gente
a gente responde perguntas, a gente tem certas respostas com os dados onde a gente não sabe nem quais são as perguntas, né? Então, essa questão da visão, ela é muito importante ser estabelecida, né? Senão eu crio ali zilhões de painéis, eu tenho ali indicadores pra caramba, eu tenho muita tecnologia de dados dentro da minha empresa. Dado por dado, mas eu não estou respondendo o desafio de pergunta de negócio nenhuma, né? Então, a gente ter ali essa visão de onde a gente quer chegar é um dos pontos mais importantes. E aí, a gente fala dos pilares, né, que estão guiando o nosso papo aqui, mas por mais que existam os pilares, eles convergem, né, eles se misturam. E como eu falei na resposta anterior, a gente tem a questão da agilidade de negócio, que ela é muito importante, e dentro disso a gente tem o data agility também, né? Então, como é que eu consigo disponibilizar todos os dados em cima desse ciclo de vida que eu falei, mas dentro de cenários de incerteza? Né? Então, assim, eu preciso ter os dados disponíveis para eu responder perguntas que eu nem sei quais são ainda. Né? Então, eu preciso conseguir ter a mesma agilidade que eu tenho hoje para desenvolver um sistema, para construir um produto, para eu ter o dado disponível para eu tomar uma decisão de negócio que eu não sei nem qual vai ser ainda. Né? Então, eu preciso conseguir mudar a minha estrutura de dados, a minha disponibilidade de dados na mesma agilidade que o meu negócio está mudando. Né? Então, o que anteriormente, né, a gente olhava, empresas que já eram maduras em dados, olhavam o histórico de dados, tinham alguma incerteza em cima dos dados e usavam aquela experiência da pessoa, né, ali personificada, para cobrir essas incertezas. Hoje, eu gero dados para eu cobrir essas incertezas, para eu poder tomar decisões em cima de dados. Né? Então, tem uma mudança de mindset também, né, que gera essa necessidade de eu tomar decisões em cima de dados, eu tirar menos a experiência, o feeling, né, daquele especialista dessa equação. Né? Então, a empresa que ela domina o Business Agility, né, unidos com o Data Agility, são as empresas que hoje são data-driven, que a gente pode dizer que hoje são data-driven de fato. Né? Acho que tem um ponto na tua fala, Léo, que ele é muito bom, gente, que acho que transformação digital requer intenção. Ela é intencional. Então, que eu acho que conversa um pouco com definições mais clássicas de gestão. Gestão não é reagir a coisas que caem no teu colo, é você querer intencionalmente ir em alguma direção. Então, vejam que a ausência de intenção é a ausência de propósito claro para a busca de dados, é a ausência de direcionamento para a integração organizacional em algum sentido, para algum propósito, né? Acho que a gente começa a construir também esse que é um conceito super importante. Dados por dados, você só vai gastar dinheiro com gente cara de mercado e tecnologias também não muito baratas e não vai ter um uso muito efetivo para o teu negócio. É saber muito bem o que você quer, para onde você está indo. Essa intencionalidade, acho que ela é um elemento super importante e dela deriva tudo que eu vou querer extrair de dados, de bases, de trabalhos que eu faço abaixo disso, né? Passando para o Marcos agora aqui, a continuidade dessa nossa conversa legal. Quais são os desafios agora de uma perspectiva mais tecnológica? Acho que a gente entendeu, precisamos saber o que eu quero fazer com o dado, entendemos um pouco que tem toda uma cadeia aqui de tratamento realmente para, desde explorar esse petróleo ali, refinar esse negócio e entregar um produto final ali na ponta adequado, né, para aquilo que eu quero enquanto business. Né? Como é que é essa jornada agora de um viés mais tecnológico? Onde é que o negócio dá problema aí nesse caminho? Bem. Eu gosto muito da ilustração, né, do dado e do petróleo, né? Dados são novo óleo, novo petróleo. Tem boas reflexões que a gente pode fazer seguindo esse paralelo. Né? Primeiro que dado tem valor, porque o paralelo nos sugere que o petróleo é altamente valioso. Nós sabemos também que petróleo não é fácil de obter. Ele está soterrado nas camadas, né, da crosta terrestre, nós gastamos muito para acessar o petróleo. Se gastássemos mais com o petróleo do que é possível se fazer, se aferir lucro com o petróleo, nós não extrairíamos petróleo. Então, a primeira reflexão é que nós temos que trabalhar intensamente, né, para acessar os dados. Temos tecnologias que surgiram, a gente estava falando aqui da evolução dos silos, e ao longo de décadas de tecnologia suportando os negócios, os requisitos que orientaram essas tecnologias vieram dos silos. Então, é muito natural que esses sistemas que amparam o nosso negócio hoje, né, os nossos sistemas legados, os nossos sistemas de negócio, eles produzem
informação e dado soterrado, informação e dados em silos. Eles atendiam os requisitos específicos, não de um departamento do setor seção, de um silo, e não da organização como um todo. Então, esses dados, eles, em geral, são de difíceis acessos, principalmente os dados de sistemas mais antigos, os dados históricos, que têm algum valor, que têm alguma relevância. Um segundo ponto importante é que, se nós queremos ter organizações que dão valor e são orientadas por dados, os nossos novos sistemas, as nossas novas tecnologias não devem produzir novos depósitos soterrados de dados. Os dados têm que já nascer mais acessíveis, mais organizados, com mais qualidade, né, para que nós não tenhamos o mesmo esforço e custo que nós temos com os nossos dados históricos ou com os dados dos nossos sistemas legados que temos com as novas tecnologias. Então, é uma mudança de comportamento do ponto de vista de tecnologia. Nós falamos muito hoje do by design. Então, é privacy by design, é security by design. Então, dar valor ao dado, né, a informação que vai ser decomposta em dados, porque a grande verdade é isso, quando nós estamos ali persistindo os dados, gravando os dados, nós estamos pegando informação do nosso negócio, decompondo e registrando uma parte dela. Para que ela tenha valor, ela precisa ser recomposta. Então, em um sistema tem um aspecto, em outro sistema tem outro aspecto, em outro sistema tem outro aspecto. Alguns eu jogo fora, e isso é da vida, infelizmente. Se você olhar para o século XVIII, por incrível que pareça, nós já extraímos petróleo, refinávamos petróleo atrás do querosene. E nós jogamos, durante um século, a gasolina no lixo, porque não tinha utilidade a gasolina. A gasolina começou a ter utilidade no fim do século XIX e início do século XX. Então, tem muito dado que hoje nós desperdiçamos porque ele não tem utilidade. Então, extrair, né, buscar e usar tecnologias para extrair esses dados e construir novos sistemas, novas abordagens que facilitam o acesso ao dado, já em tempo de projeto, já considerar isso, é um primeiro passo. Então, é a parte de eu escavar o petróleo, é localizar os dados. A segunda parte é tecnologia para beneficiar os dados de produzir a informação, ou tentar recompor a realidade, as informações a partir dos dados, combinar, organizar, limpar os dados para que eles tragam uma informação que vai poder ser trabalhada. Bom, são desafios importantes. Quando a informação está reorganizada, a gente passa a analisar essa informação para produzir conhecimento e insights que você citou. Insight é um tipo de conhecimento que tem uma data de validade específica, já conhecimento é algo mais perene. Então, essa é a jornada de transformação muito clássica, muito conhecida. Então, pegar a informação e localizar padrões, organizar esses padrões, entender o comportamento da informação para produzir o conhecimento é o terceiro grande desafio. Esses três desafios, ou seja, extrair o dado, recompor a informação, produzir conhecimento e informação, são desafios de tecnologia, porque como a tecnologia se organizou em silos ao longo de décadas, né, são desafios importantes. E a tecnologia é ótima para dar soluções para problemas que ela mesma criou. Então, nós temos hoje toda uma classe de softwares de integração, softwares de conectividade, softwares de tabulação, de data clean, ferramentas de engenharia de dados que se prestam a esta finalidade. São as nossas refinarias sim, aí. São as nossas refinarias, né? E nós, obviamente, né, organizamos, né, o produto dessas refinarias para tentarmos extrair algum valor. Existe um desafio aqui importante que quando nós produzimos muita informação, nós não estamos produzindo nada. Nós caímos em algo que a gente costuma chamar de entropia da informação. É tanta informação que você já não sabe mais nada, não entende mais o que está acontecendo. Então, a seleção correta das informações que indica uma realidade, um padrão utilizável, útil, né, nos afasta desse caos da entropia da informação. O segundo desafio que aqui nós temos que tratar, que não é nem escopo da tecnologia, mas é escopo do uso da tecnologia, é a ilusão de controle, é a ilusão de que você realmente tem todas as informações para tomar decisão. Então, você faz investimento pesado, você citou aqui, né? Você compra a tecnologia, você usa a tecnologia, você coloca a tecnologia de análise de dados, de machine learning, você coloca a tecnologia de extração de dados, você cria data lake, você faz warehouse, né? Data warehouse, faz
todo um conjunto de dashboards tentando expor e trazer insights e trazer conhecimento, e você cria uma ilusão de controle, uma ilusão de que você realmente está sabendo o que está acontecendo. Então, mais do que a tecnologia em si, a gente tem ótimas ferramentas para buscar dados, para unir os dados e fazer informação, para produzir conhecimento e insights, é fazer bom uso destes dados, mesmo que você tenha a sensação que está jogando gasolina fora. Se a gasolina não presta para nada hoje, né, tem um custo ficar armazenando gasolina. Certamente, se nós estivéssemos guardando gasolina desde o século XVIII, nós teríamos grandes depósitos de gasolina, mas isso teria um custo, isso teria um impacto ambiental. Então, assim, sendo muito organizado na minha resposta, né, temos ótimas ferramentas para fazer o que é necessário com os dados. Dados antigos, dados novos, temos tecnologia para organizar os novos sistemas para que eles efetivamente sejam conectáveis e desbloqueiem o valor dos dados. Temos tecnologia para reorganizar as informações, para produzir conhecimento, tecnologia que aprende sozinha e traz, mas o uso dessa tecnologia exige objetivo, exige propósito, exige meta, exige um alvo a ser perseguido. Quando a gente fala de transformação digital, nós entendemos que o objetivo é Vossa Excelência o cliente, é a jornada do cliente, é a necessidade do cliente. Então, os dados e as informações que convergem para o cliente têm alta relevância. É óbvio que quando nós falamos de organização e administração, nós falamos de excelência operacional, de fazer mais com menos e termos menos custo e mais produtividade, né, mais rentabilidade. Então, informações que nos ajudam, né, a produzir conhecimento sobre esse aspecto têm alta relevância. Algumas outras informações podem ter alguma utilidade no futuro, e aí cabe a decisão estratégica do que eu faço com isso, se eu jogo fora ou se eu mantenho para algum uso para o futuro. Acho que aqui só recapitulando as principais ideias e cruzando com a nossa analogia aí, que acho que está funcionando bem. Acho que o nosso primeiro pilar que a gente discutiu é de integração dentro da organização, de processos que garantam uma certa limpeza e padronização e sistematização na coleta desses dados, né? Eu acho que isso a gente pode dizer que a gente criando as reservas de petróleo, né? A gente depois precisa de certo ferramental tecnológico para fazer essa extração. Pensar em como reservar é muito importante para a gente depois não ter um custo de extração muito alto. Então, projetar a nossa arquitetura tecnológica pensando realmente na utilização massiva desses dados é um bom começo. A gente depois precisa refiná-los seguindo diretivas de negócio, em linha com aquilo que vai ter valor para a gente. Tem muita coisa que pode ser extraída de lá, nem tudo a gente vai estar utilizando nesse momento para o nosso negócio. Queria só a gente fechar na última camadinha. Gasolina pronta, no posto de gasolina, e aí, né? Como é que o negócio consome na última milha? Então, tecnologia fez todo o seu trabalho, disponibilizou dados arrumadinhos, bonitinhos para esse negócio, né? Como é que você vê esse consumo ali na ponta, no modelo mais self-service, né? Como é que fica essa última milha ali final de consumo? Isso passa por uma habilidade, né, do consumidor. Né, objetivo do consumidor e uma habilidade do consumidor. Então, existe toda uma classe de tecnologias, né, que são as ferramentas de análise, as ferramentas de dashboard e tudo mais, que acessam esses repositórios de informações e ajudam o consumidor a buscar e produzir os insights que ele precisa. Tem que ter objetivo, né? Olhar para os dados, tendo uma necessidade específica que me orienta nessa busca. Então, esta habilidade, né, de quem vai fazer o consumo da informação, ela era um requisito muito mais complexo, muito mais importante no passado. Hoje, existe todo um esforço, né, para que a tabulação dos dados, a organização dos dados seja simples, seja ágil, para que o usuário, para que o usuário de negócio, o consumidor final, né, o analista de negócio, a pessoa que está na operação, ela não tenha que fazer todo um conjunto de aquisição de conhecimentos longe do seu business. Não tem que aprender a usar uma ferramenta muito complexa.
né? Que ela seja focada no seu negócio, focada na sua atividade precípua, para que ela seja focada na melhoria contínua das ações, das tarefas que ela está desenvolvendo. Então, hoje, né, nós levamos a informação através de toda uma classe de tecnologias que simplificam a interpretação desses dados para que o especialista no negócio consiga, a partir da sua visão de negócio, ter indicadores, informações, insights para melhorar a sua performance, para executar melhor a sua função, a sua tarefa, para que dentro de um processo, dentro da agregação de valor, de um processo que atende à missão da organização, ele possa realmente transformar a sua maneira de fazer e ser muito mais efetivo. Tem problemas nisso, né? A gente tem que ter uma governança sobre essa história, porque eu posso inventar uma maneira única de fazer o meu trabalho que agrega risco, um nível de exposição a risco que a organização não está disposta a ter. Então, eu preciso entender também essas transformações, como elas estão se procedendo, como estão sendo operadas. Né? Os processos se transformam, a gente vai criando maneiras novas e inovativas de executar os nossos trabalhos. Os dados nos orientam, né? Orientam-nos como nós vamos fazer esses trabalhos. Mas é importante que os dados sobre o que nós estamos fazendo, né? Sobre os nossos processos, também sejam conhecidos para que a organização possa monitorar o processo como um todo e não seja exposta a riscos que podem representar, caso se materializem, prejuízos, né, loss of risk, que podem impactar no negócio de maneira importante. Isso. E esse cenário atual também, ele viabiliza algo que vem sendo buscado há bastante tempo, que é o empoderamento das pontas, né? Então, para uma empresa ser ágil, eu não posso ter para uma decisão, ter uma cadeia de escalonamento enorme, porque eu preciso passar para o meu gestor, que vai passar para o meu diretor, que vai aprovar aquela contratação. Então, assim, eu começo a partir do momento que eu tenho os dados disponíveis, tratados, íntegros, né, confiáveis, eu consigo empoderar as pontas. Né? Então, eu consigo, por exemplo, um atendente de telemarketing tomar decisões importantes para a empresa. Porque quando um cliente liga super insatisfeito com o serviço, o atendente ele já sabe que é a 4ª ligação daquele cliente no mês, que é um cliente que tem um contrato de centenas de milhões, né? Que ele gera receita recorrente para a empresa, que é um cliente importante que precisa ser retido, né? Que é um serviço que está dentro de um mercado mega concorrido, então se eu não sanar aquela insatisfação do cliente, ele vai para o concorrente, ele vai para o outro lado. Então eu tenho um cockpit de informações que permitem ao atendente a falar, não, beleza, senhor, desculpa, eu estou te dando aqui um voucher de R$200 para você usar e compensar essa dor de cabeça que você está tendo. Né? Coisa que antigamente a gente não tinha. E mais ainda, hoje a gente tem robôs tomando decisões também. Para os próprios robôs tomarem decisões, eu preciso ter informações disponíveis, confiáveis, né? Respondendo aquelas perguntas de negócio que são importantes ali para a prosperidade do meu negócio. Né? Então, isso gera agilidade na empresa no primeiro atendimento ali eu já resolvi o problema e o cliente saiu feliz. Né? Então, isso é um exemplo de um service desk, mas acho que isso é aplicável a qualquer contexto organizacional. Mas para isso tudo eu preciso ter os dados disponíveis lá na ponta, que era a provocação que você trouxe. Legal, refinei o petróleo, armazenei bem, tenho a gasolina no posto. Né? Então, agora eu posso utilizar essa gasolina para viabilizar a agilidade dentro da minha organização, empoderar a ponta. Né? Reter funcionário, porque o funcionário agora ele pode tomar decisões sem precisar pedir a bênção do gestor, então ajuda também na retenção de talento, né, dentro da empresa. Então, quando a gente chega na ponta do dado refinado da gasolina ali no posto, cara, tem uma série de benefícios que eu posso tirar dali. Né? E, de fato, o que o Marcos trouxe, isso tudo precisa ser governado. Não é assim, eu estou dando, né, a liberdade ali para a ponta para tomar decisões que podem gerar prejuízos enormes para a minha organização, sem né, fazer mau uso de informação. Fazer mau uso, né? Então, sim. Eu preciso governar os dados, eu preciso governar o uso da minha tecnologia, eu preciso governar a experiência do meu cliente. Então, o assunto governança, ele permeia tudo isso que a gente está falando mais no Technicase, né? Tecnologia, aquela coisa toda. Isso precisa ser governado e gerido, né? Para eu garantir que onde eu consigo otimizar os recursos que eu tenho, eu vou otimizar, não vou gastar dinheiro à toa.
né, onde eu posso gerir os riscos que foram trazidos, né? Eu sei até onde eu posso permitir que o meu atendente vai. Eu não vou permitir que o meu atendente dê um voucher de 1 milhão para o meu cliente, tem como. Né? Mas você pode dar até 100 dentro dessas seguintes condições, você vai ter os dados para você tomar suas decisões. Né? E também para eu ter uma visão holística ponta a ponta. Né? Então, para eu conseguir olhar a organização sem esses silos, eu tomar uma decisão que não é melhor para a minha área atingir a meta de vendas dela, que é melhor para eu atingir aquele resultado de negócio ali que o meu CEO, meu presidente, lá em cima, né, decidiu. Então, é importante você, ao mesmo tempo que você gera essa agilidade, você gera essa flexibilidade, você empodera a ponta, você está governando e gerindo isso tudo. Não está solto, não é anarquia. Né? Então, é importante conseguir gerir essa balança, né? De até onde eu controlo, centralizo, padronizo, até onde eu dou liberdade e flexibilidade. Né? Acho que pegando até um gancho da tua fala, Léo, até entrando no nosso último pilar aqui, que é um pilar um pouco mais rapidinho nosso aqui de tempo, é super interessante a gente ampliar o nosso entendimento sobre agilidade. Agilidade não é usar Scrum, né? Agilidade é uma coisa tão mais complexa, ampla e aplicada de formas ligeiramente distintas, dependendo da sua organização e da parte da sua organização em questão. Você trouxe um ponto super importante. Disponibilização de dados na ponta é uma forma de agilidade. Exatamente. É uma forma de empoderar a tomada de decisão na Exatamente. Ponta, é um princípio, inclusive, de agilidade, né? Então, o que mais a gente pode extrair? A Carolina falou, né, junto com Morse e o Cadu no primeiro vídeo nosso sobre a lógica de processos em um ambiente ágil, né? A importância do sequenciamento das coisas também para trazer agilidade, que acho que conversa com a lógica de integração que a gente falou no nosso primeiro pilar. Vocês já falaram um pouco da parte de dados. O que mais é importante para a gente nessa jornada do terceiro pilar aqui de organizações ágeis emplacar? Legal. A agilidade ela passa por várias perspectivas, né? Quando a gente pega ali a parte, os processos de desenvolvimento de produtos, que talvez sejam os processos onde talvez a gente enxergue a agilidade aí com uma maior maturidade, porque já é algo que vem sendo trabalhado há bastante tempo, a gente vê que a gente tem ali, né, ferramentas, né, tecnologia que apoia na agilidade. Então a gente tem ali Gira, né, e várias outras ferramentas que permitem eu estabelecer ali um método ágil, gerar transparência e uma metodologia padrão para todo mundo. Eu tenho as próprias metodologias, eu tenho conceitos de DevOps, Scrum, né, enfim, temos uma série de metodologias que a gente traz para dentro de casa e adapta. Nós temos times multifuncionais, né, então hoje deixamos de ter os papéis e responsabilidades individualizados. A accountability, que antes era individual, hoje é mais colaborativa por meio da transparência em cima do trabalho realizado por esses times. Né? Então, a gente tem toda uma mudança, né, que passa ali pelos skills das pessoas que estão envolvidas, que passa por tecnologia ferramental, passa por metodologia, passa por integração de times. Né? Então, uma série de conceitos que permeiam a questão da agilidade. E como é que a gente traz isso daqui para o mundo corporativo, para os outros processos dentro da minha organização? Né? Então, como é que eu monto times multifuncionais para tratar desafios de negócio com base em dados? Né? Então, o que antigamente eu tinha ali um objetivo de negócio que era aumentar ali a minha média atual, que era de 70 notas fiscais processadas por mês, para eu conseguir fazer 140, dobrar a minha performance. Antes eu sentava, desenhava um requisitos funcionais, não funcionais, enorme, sentava e ia desenvolver. Né? Hoje eu monto um time multifuncional, eu defino meus indicadores de desempenho ali e eu vou testando, eu vou inovando, buscando caminhos durante a jornada. E eu vou analisando os dados e vendo o impacto daquele trabalho nos dados. E eu vou tomar minha decisão de eu vou em frente, não vou em frente. Consegui atingir um nível legal, não consegui, vou continuar investindo, não vou continuar investindo, olhando para os dados. Estou atingindo aquela meta, aquele objetivo corporativo, não estou atingindo aquele objetivo corporativo. Né? Então, os desafios de negócio eles passam a ser tratados de formas ágeis.
né? Não só do ponto de vista tecnológico, porque não necessariamente esse time multifuncional, que já foi chamado de squad, agora a gente tem lá os Fusion Teams, que é a nova nomenclatura trazida pelo Gartner, né? Mas, assim, times multifuncionais não necessariamente dentro da TI, né? Que são cross-organização e eu consigo tratar, então, desafios de negócio de uma forma multifuncional, orientado por metodologias ágeis, guiados por ferramentas, tecnologias, né? E esse exemplo de empoderar a ponta é apenas um deles, né? Até a gente tem lá um time, uma governança, né, que definiu ali as regras a serem seguidas, os limites de risco, de tomada de decisão. Eu tenho ali as tecnologias que viabilizam a disponibilidade da gasolina ali no posto, né, do dado ali na ponta. Nós temos o time da ponta treinado, né, com skills para interpretar os dados e tomar decisão, né? Então, a gente tem uma série de perspectivas que são tratadas ali para alavancar, viabilizar essa agilidade. Não adianta nada eu querer ter uma empresa ágil se eu não consigo ter o mesmo tempo de resposta, por exemplo, nos dados. Então, eu quero empoderar a ponta, mas para eu conseguir gerar uma visão ali para o meu atendente de telemarketing, para ele poder tomar uma decisão, até o dado chegar lá demora meses. Então, assim, gente, não funciona. Não funciona. Então, eu tenho que ter agilidade do ponto de vista de dados, eu tenho que ter agilidade do ponto de vista de processo, eu tenho que ter agilidade do ponto de vista do meu planejamento estratégico. Vou traçar uma estratégia para daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos o mundo já é outro. Né? Então, a agilidade ela está em... né? Nas camadas todas. As camadas né? todas precisam trazer para si o conceito de agilidade. E esse conceito de agilidade ele traz metodologia, ferramenta, skills, pessoas, né? Cultura. Tudo está junto, misturado nisso. Né? Marcos, na tua experiência de clientes enormes aí da Software AG, onde é que esse negócio não dá certo? Onde é que mais a curva do rio aí, né? Onde é que o negócio enrosca e essa jornada de agilidade enfrenta dificuldades, né, na tua experiência? Tá bom. Bom, quando a gente fala de agilidade, basicamente a gente está falando de eficiência e eficácia. Né? Eficiência é atingir o objetivo. Eficácia é atingir bem o objetivo, né? Não posso gastar demais para atender o objetivo. Tem que estar sob controle e governança o atingimento do objetivo. E eficiência, eficácia e velocidade. Isso é a definição de agilidade. Né? Então, o grande desafio é justamente você equilibrar esses 3 pontos. Historicamente, a gente busca excelência operacional, que é atingir a meta e fazer isso com custos sob controle, com consumo de recursos e insumos sob controle. Então, a jornada da excelência operacional passa muito por isso. Hoje, do ponto de vista organizacional, se impõe a velocidade, que é as organizações ágeis. Fazer isso, inovar, refazer, repensar. Onde que a organização, as organizações sentem dificuldade e como que nós temos apoiado os nossos clientes com as nossas tecnologias? Justamente em fornecer os insumos para revisar esse eixo do meio da eficácia. Buscar os objetivos, as organizações são hábeis com isso e usam tecnologia. Tem tecnologia que indústria 4.0, agricultura 4.0, governo 4.0, tem tecnologia em excesso para buscar os objetivos da organização, a missão da organização. O grande problema é manter sob controle a parte da eficácia, o consumo de recursos e insumos. E na busca pela agilidade, na busca pela velocidade. Quando a gente acelera demais a organização, você tende a perder o controle desse item do meio. Então, a velocidade, a busca pela velocidade impacta diretamente a eficácia das organizações. E o que nós fazemos é fornecer às organizações tecnologia para que elas mantenham a visibilidade e façam este balanço. Mantendo a busca pela velocidade para que elas possam controlar e não perder, obviamente não afetar o fornecimento do produto e serviço que o mercado está buscando, sem perder o controle sobre esse eixo da eficácia, sem aumentar a exposição a risco, monitorando o consumo de recursos, prevendo cenários do que vai acontecer se continuar desse jeito. Às vezes a gente já faliu e não sabia nem que estava falido. A gente já colocou em risco toda a operação, já morreu, só falta esperar deitar. Então, prevendo, usando tecnologia para prever o comportamento
das linhas de produção, para prever o comportamento das nossas áreas produtivas, das nossas áreas de apoio. Então, isso é a grande preocupação das organizações que buscam passar por essa transformação digital. Se eu puder organizar os projetos que nós estamos apoiando os nossos clientes hoje em algumas categorias, e isso é bem interessante, hoje tem pelo menos 3 grupos que nós vemos nos nossos clientes. O primeiro grupo de projetos está focado na experiência conectada do cliente. A experiência do cliente é algo que nós conhecemos de bastante tempo, falamos o tempo todo. A palavra diferente é o conectado. Então, os projetos de agilidade buscam aumentar a capacidade de conectividade entre a organização e o cliente, abrir novos canais de comunicação, fazer com que a necessidade, as manifestações do cliente fluam rapidamente para a organização e voltem da organização rapidamente para o cliente. Então, nós falamos de omnicanalidade, nós falamos de canais eficientes de contato. Não tem coisa mais irritante que você precisar de uma resposta de uma organização, se você precisar de uma resposta de uma companhia aérea, de uma empresa de telecom, de um varejista que você fez uma compra online, não tem coisa mais irritante, mais frustrante do que você não ter um canal eficiente. Então, as organizações que querem se tornar ágeis, que querem ser eficientes, elas buscam manter a agilidade e aumentar a agilidade nesse contato. Então, a experiência conectada com o cliente. O segundo grupo de projetos é a eficiência nos negócios digitais. Eficiência nos negócios também é tema que a gente conhece há muito tempo. Excelência operacional. Mas é excelência operacional nos negócios digitais, porque existe todo um conjunto de práticas que hoje se impõem e que justamente tocam a eficácia que as organizações têm que estar atentas, porque senão pode realmente você ter algum descompasso e afetar os resultados. E afetou os resultados, não tem como você atender. E o terceiro conjunto de projetos está ligado a ecossistemas. Então, a economia é dirigida por ecossistemas. Então, são organizações que trabalham como plataforma, que oferecem para os seus clientes produtos que não controlam e que não dispõem, produtos de outros, né? E que também são componentes em produtos que são oferecidos por outras organizações. Então, nós temos todo o sistema Open, né? Open Bank, Open Insurance, Open Health, list a few, né? Que são conjuntos de projetos que também exigem, impõem agilidade, velocidade, transformação constante, mas que aumentam essa exposição ao risco, que aumentam a necessidade de controle e governança sobre como você faz e como você garante eficácia. Nesse tópico especificamente, se você não é eficaz, você afeta toda uma cadeia, você afeta todo um ecossistema. Quando você fala de Open Banking, Open Finance, uma das grandes preocupações das instituições financeiras é entender se todos os componentes dentro de uma cadeia, de um produto agregado que está sendo oferecido para o seu cliente, se estão funcionando bem, se estão operando bem. Porque senão, você que é o fornecedor final, que está no relacionamento direto com o cliente, pode gerar uma experiência frustrada para o seu cliente e você é o elemento que está se expondo, né? Então, onde nós temos muita atenção e onde nossos clientes estão muito atentos. Sim, vamos acelerar. Vamos continuar entregando objetivos, vamos criar novos produtos e serviços, novas maneiras de entregar valor agregado ao cliente, mas sem perder o controle de como nós fazemos isso. Sem perder a vocação para eficácia, que é se nós pegarmos os 3 pilares aqui, toca muito de cada um dos 3 pilares, né? Então, agilidade, com eficácia, a percepção de como integrar e ser mais efetivo na entrega, mais conectado, né? Como eliminar essas barreiras e essas ineficiências, né? E orientar tudo isso por informação, que é o tópico número 2 do que nós tratamos aqui. É isso que nós estamos fazendo com os nossos clientes. Esse é o nosso momento atual. O Software AG tem 53 anos, já passamos por muitas jornadas de transformação ao lado dos nossos clientes. O que hoje está quente e pegando são esses 3 tipos de projeto que tocam a transformação digital das organizações e que tocam esses três pilares que nós mencionamos aqui durante esse debate. Não, muito bom. Pessoal, infelizmente nosso tempo aqui, né, vai se encerrando. Foi um papo muito bom, acho que o tempo voou. Vou convidar vocês a fazer um breve encerramentozinho aqui, né, uma fala de tchau aí para a gente fechar. Né? Legal, pessoal. Primeiro, agradeço quem chegou aí até o final desse podcast aqui com a gente. Foi um prazer estar aqui. Agradeço o Fernando, né, por conduzir aqui esse bate-papo. Agradeço o Marcos
e a Software AG, parceiraço da Bridge, já estamos aí em vários desafios de negócio. O tema que a gente tratou aqui é um tema muito profundo, né? A gente pode pegar uma vírgula que a gente falou aqui e ficar horas e horas aprofundando, debatendo, trazendo exemplo, mostrando ferramenta, mostrando case, né? Então, assim, o assunto é vasto, profundo. Ficamos à disposição, né? Quem quiser evoluir no assunto, na conversa, entre em contato com a gente, tá? Manda um e-mailzinho lá para a Bridge, pode me procurar no LinkedIn. E vamos evoluir essa conversa aqui, que foi só uma primeira amostra aí do que a gente vê no mercado, né? Com os desafios que a gente vem enfrentando, quais são as visões que a gente tem, né, para sanar, ultrapassar esses desafios. Então, entre em contato com a gente e até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Muito bem. Bom, esse debate foi bastante interessante e talvez o que seja mais útil e interessante do debate em si é que você pode perceber que o que se fala, o que se propala, né, desse buzzword da transformação digital é um pouco diferente do que é a realidade. Mas a realidade não é ciência de foguete, não é hermético, não é algo que não que é inalcançável, que é difícil de você implementar. Nós falamos de passos simples, organizados, sobre o qual existe muito conhecimento, sobre o qual existem muitas práticas, sobre o qual existem tecnologias que podem apoiá-lo. Então, fica aqui o meu convite para que você continue acompanhando essa série de debates promovido pela Bridge. Fica aqui o convite para que você nos procure a Software AG, procure a Bridge. Agradeço ao Fernando, agradeço ao Léo, né, agradeço a toda a equipe de produção e estamos à disposição. Nos procure, estamos aqui sempre para apoiá-los em suas jornadas de transformação e para que vocês sejam muito bem sucedidos na execução e no atendimento de todos os seus objetivos de negócio. Pessoal, recadinho final bem importante. Acho que o tema transformação digital, algumas organizações acham que não é para ela, né, para o negócio dela. Meu negócio é mineração, meu negócio é óleo e gás, meu negócio ou eu sou uma startup, então esses pilares não se aplicam muito bem a mim, né? Eu quero fazer um negócio aqui diferentão. Nós temos uma experiência de bastante tempo, em um portfólio bastante amplo de setores e de portes de organizações em que a gente vê esses mesmos pilares, por isso são pilares, são conceitos, são princípios, né? Eles não são uma receitinha de bolo, não dá para você seguir ou criar um modelinho único que replica, mas estes são 3 pilares muito importantes. Não importa a sua empresa, o seu setor, o porte dela, isto aqui é muito importante para você tentar customizar, trazer, sempre requer essa adaptação para o teu ambiente específico, né? E uma coisa que a gente gosta de fazer muito bem é sempre casar excelência de consultoria para ajudar nesse desenho, ajudar nessa adequação, junto com excelência de tecnologia, que, como a gente aqui debateu bastante, é um poderoso viabilizador. Então, por isso, Bridge e Software AG, a gente gosta muito desse tipo de parceria, onde a gente combina essa lógica consultiva, né, de processos, de governança, de estratégica, junto com tecnologias de ponta, para ajudar você no momento que você tiver da sua indústria, do seu setor, da sua organização, a adequar esses pilares na medida que é interessante para você, que vai gerar retorno para você, tá? E a gente ajuda a fazer isso aqui funcionar. Queria agradecer demais o Marcos aqui, né, e a Software AG pela parceria, o Leonardo aqui também por participar conosco. Convido você a se inscrever e nos acompanhar, né, nas nossas mídias sociais, entrar no nosso site, tem muito material super legal lá já publicado. Vamos ter um outro videocast desse aqui, trazendo mais uma palhinha sobre esse tema, agora mais voltado a dores, desafios, coisas que não funcionam e casos de sucesso também. Então, te convido a ficar antenado aqui e aguardar o que vem pela frente. Muito obrigado e até uma próxima.